Os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva se reuniram em São Paulo para um almoço na casa do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim. O encontro dos dois provocou reação destemperada do presidente Jair Bolsonaro. O encontro ocorreu na semana passada e uma foto foi divulgada hoje numa rede social do petista. Na postagem, Lula disse que eles se reuniram para um almoço com muita democracia no cardápio, numa longa conversa sobre o Brasil, sobre a nossa democracia e o descaso do governo Bolsonaro no enfrentamento da pandemia. Lula e FHC não se encontravam pessoalmente desde 2017. E a aproximação entre o tucano e o petista gerou reações. Uma delas de Jair Bolsonaro. Sem citar nomes em um evento hoje no Maranhão, o presidente afirmou que já existe uma chapa formada para as eleições de 2022. Falando em política, para o ano que vem já tem uma chapa formada. Um ladrão candidato a presidente e um vagabundo como vice. Pelo Twitter, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, disse que só mesmo Bolsonaro é incapaz de aceitar que dois ex-presidentes podem conversar civilizadamente sobre os graves problemas do país e que o Brasil quer voltar a debater o futuro pela política. Por nota, o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, adotou um outro tom. Disse que o encontro entre Lula e FHC ajuda a derrotar Bolsonaro, mas não faz bem a um potencial candidato do PSDB, que é preciso evitar sinais trocados aos eleitores e que o partido segue firme na construção de uma candidatura distante dos extremos que se estabeleceram na democracia brasileira. Após a repercussão, Fernando Henrique afirmou pelo Twitter que o PSDB deve lançar candidato e que vai apoiá-lo. Mas se ele não for ao segundo turno, neste caso, não apoiará o atual mandante, mas quem a ele se oponha, mesmo o Lula. O que o Fernando Henrique está dizendo? Ele está dizendo que num segundo turno entre Lula e Bolsonaro, ele vota no Lula. Me disse isso numa entrevista que eu fiz com ele no último dia 12, inclusive. Isso não quer dizer apoio no primeiro turno e também não significa que ele vai conseguir mobilizar o PSDB para esse apoio a Lula. Nesse cenário de segundo turno, a tendência é que os tucanos se dividam. Fernando Henrique parece usar o pragmatismo e prevê que se a coisa continuar assim, mais provável é um embate entre Lula e Bolsonaro, e aí ele se posiciona, segundo ele, pela democracia. Uma pesquisa divulgada nesta sexta pela revista Exame e o Instituto Ideia aponta que num eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista aparece com 45% das intenções de voto e Bolsonaro com 37%. 9% votariam nulo e 9% não souberam responder. A pesquisa foi feita por telefone e ouviu 1.200 pessoas entre 19 e 20 de maio. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais.